Quem é que perguntou se era a primeira aula? Se não ia ter primeira aula, tá? Então, assim, gente, olha, vamos falar da parte de orto. A Lani, né? A Ilane que me perguntou. A Ilane já tá matriculada? Tá? Então, assim, gente, ó. Antes de começar, né, propriamente tá falando. Oi? Ela já fez pré-matrícula ontem. Ah, tá, joia, Lani. Tá? Então, assim, Lani, hoje eu vou dar um esboço geral para as pessoas, inclusive, terem uma noção do que seria a ortomolecular. Eu acho que até para você vai ser interessante. Então, eu vou fazer tipo um resumo das informações que a gente vai estar tendo durante o curso, mas para você vai ser interessante, tá? Até para você não assustar, tá? E matar um pouquinho da sua curiosidade. Então, é assim, gente. Primeiro, com relação ao termo ortomolecular. Nós recebemos alguns e-mails, inclusive eu, a Lucila, nós até colocamos alguma coisa lá na página do Face, página dos alunos e professores, com relação à terminologia de ortomolecular, tá? Ortomolecular é uma terminologia médica. Por, né? Aí você vai falar, nossa, mas por que tal? Tá? Porque os médicos, eles acabaram pegando algumas coisas, né? De vez em quando tem umas caças bruxas. Então, né, para quem está na área holística, se você, né, pensa que está livre, não. Nós já somos meio que bruxinhos. Tá? Então, de vez em quando, do mesmo jeito que aconteceu na época da acupuntura, não sei se alguém aqui trabalha com acupuntura, tá? Na época dos florais, que teve esses reboliços, porque a área médica, quando ela vê que os seus pacientes, né, que agora são nossos clientes, começam a se afastar e começam a optar por coisas que são às vezes mais efetivas, né? Eles costumam criar alguns conflitos. Então, há mais ou menos uns 2 anos, eu não tenho certeza se foi 2011 ou se foi 2012, que a terminologia ortomolecular ficou restrita para a área médica, tá? Por que que ficou restrita? Então, estou colocando aqui, ó, tá? Todo mundo está visualizando a página? Linus, Paulinho, Vest, Doutor, já, tá? Então, foi assim. Tudo bem? Todo mundo está visualizando? Opa, tá, ok. Então, o que que aconteceu, tá? A ordem molecular, né, que a gente até tem a terminologia aqui que eu vou fazer questão de ler para vocês, vem do grego ortos, que significa normal, reto. A denominação medicina ortomolecular, ó, veja bem, medicina ortomolecular foi proposta por Linus Pauling. Ele foi aquele dos diagramas de Pauling de química. Quem é que lembra dessa coisa tão gostosa da vida de um ser? Tá? Que a gente tinha aqueles níveis de energia, tá? Então, Pauling, ele também você ri, né, Nada? A gente chorava aquele negócio, que não é um horror, até hoje eu não entendo aquilo. Então, Pauling, eu também bioquímica na faculdade, foi a única DP que eu peguei. Triste. Tá? Então, ele fazia pesquisas dentro da área biomolecular. Então, ele, na realidade, ele colocou a parte de óligo, né, que foi estudado por Jacques Ménetrier, porque ele veio antes de Pauling, e conseguiu comprovar a eficiência dos minerais na resposta metabólica do corpo. Então, ele fez várias experiências, né? E depois que ele conseguiu estar comprovando isso, ele colocou o seguinte: no primeiro momento, a necessidade de você estar comendo alimentos com uma certa variedade, porque química química pura, tá? Que legal, né? Sábado à tarde, aula de química, tá? Então, o que que ele propunha no primeiro momento, né? A diversidade de alimentos fazia com que a reposição de vitaminas e minerais fosse constante. Então, ele foi primeiro a estar associando diretamente, como se, né, porque tudo é assim, a gente sabe, mas precisa ter alguém que comprove
A vivência só não é suficiente. Então, vamos dizer assim que ele conseguiu comprovar que aquele que come uma variedade grande de alimentos consegue estar fazendo a reposição de vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos, esse tipo de coisa, tá? A horta molecular também passou por um processo de caça, acho que isso aí faz uns 4 aninhos, quem souber me informa, que inclusive até passou no Fantástico, tá? De um médico que conseguiu inacreditavelmente ver num microscópio óptico uma molécula de cálcio. Eu sempre coloco esse exemplo porque, gente, é muita cara de pau dele ter feito esse tipo de coisa, tá? Então, se levantou um monte de questões com relação à veracidade e a confiabilidade na técnica ortomolecular. Então, eles tinham muito aquela coisa de fazer exame do fio de cabelo, da unha, eles inventavam umas coisas, tá? E aí eles começaram, né, por conta disso, ter uma fiscalização mais rígida em todos aqueles que se propunham a estar fazendo um tratamento ortomolecular, tá? Então, por fim, essa terminologia ficou associada especificamente para médicos que tratam na área de nutrição, tá? Então, por exemplo, se você for um nutricionista, você pode estar até usando a terminologia. Inclusive, tem até cursos de pós-graduação na área de ortomolecular, tá? Então, nós, enquanto terapeutas, trabalhamos com oligoterapia, tá? Por que a gente trabalha com oligoterapia e não com ortomolecular? Primeiro, para fazer reposição ortomolecular, tá, efetiva, se não for através dos alimentos, você precisa estar fazendo essa reposição através de soro, via direta, um soro, tá? E a gente não pode trabalhar com nenhuma técnica invasiva. Então, inclusive, eu acredito que o maior problema deles, a caça maior, era justamente nisso. Porque devia ter algumas pessoas aventureiras, né? Porque a gente sempre acaba pagando, os certos sempre pagam, né? Pelos os duvidosos, tá? Então, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa nesse início. Algumas pessoas começaram a agir de má fé e acabavam, sei lá, aplicando soro, né? Aplicando soro sem ter nada ali, estava aplicando solução fisiológica simples tal, e dizendo que estava fazendo uma reposição mineral, até porque mesmo dentro da área médica é muito difícil você quantificar uma quantidade de mineral para uma pessoa, tá? Até porque os minerais, as quantidades que a gente precisa no corpo, elas são ínfimas. Então, por isso que eles também questionaram esses exames feitos com fio de cabelo, esse tipo de coisa. O Jacques Ménitrier, ele desenvolveu uma forma de estar trabalhando com ortomolecular que é assim, eu particularmente acho muito mais, além de ser prática, ela vai determinar de uma forma mais específica o mineral que a pessoa está precisando. Então, o que ele fez, tá? Então, já, né, falando um pouquinho dele, né? Então, óligo, né, vem do grego, óligo, que significa pequeno pouco. Então, Ménitrier, ele descobriu que, através do processo de observação, se de repente vocês tiverem curiosidade, porque o tempo não permite, a coisa um pouco extensa, de estar verificando os testes que Ménitrier fez, você vai perceber que não é nada do fruto da imaginação. Porque às vezes, né, as pessoas falam, imagina, isso não está fazendo nada, onde que esse homem tirou essas ideias? São, assim, bastante consistentes, porque Jacques Ménitrier, ele também trabalhava como cientista e outros médicos na época. Ela se desenvolveu, né, a técnica em 1932, e ele trabalhava, inclusive, um dos parceiros dele tinha sido prêmio Nobel de pesquisa. Então, não era um aventureiro, não era alguém que acordou um dia e falou, vamos inventar uma técnica. Tá? Ela é totalmente segura e comprovada. Então, por conta de ser essa quantidade tão pequenininha, mas que é efetiva na resposta do metabolismo celular, tá? Ele colocou o nome como óligo. Ele nem teve a ideia de colocar como orto. Depois, os terapeutas que acabaram se apossando por conta disso, que o pessoal do Conselho Regional de Medicina acabou interferindo, tá? Mas sempre foi óligo, tá bom?
E a reposição desses oligoelementos são feitos via transdérmica, tá? Então, como que seria? Tá? Essas substâncias, depois que a gente faz a ficha de avaliação da pessoa, baseada nos sintomas, tá? Então, isso daí pra gente já dá uma margem muito grande, principalmente no retorno, tá? Porque se a pessoa, por exemplo, ela tinha uma determinada queixa e depois com o tratamento aquela queixa desaparece, comprovadamente foi resolvido o problema, tá? É mais fácil do que de repente você pegar a pessoa, tá? Que ela cita para você um único problema e você parece que aquele problema nunca sana, tá? Na ortoterapia a gente não tem essa dificuldade, tá? Tudo bem? Vocês entenderam qual é a diferença, principalmente na terminologia? Para a gente não correr o risco de repente, estar utilizando e gerar algum tipo de prejuízo, tá? Isso, tá? Ok. Isso é muito importante. Eu falo que a gente tem que ser cada um no seu quadrado, tá? O quadrado dos médicos é bem maior do que o nosso, tá, gente? Então, eles podem invadir nosso quadrado, mas a gente não pode nem relar na paredinha do quadrado deles, que eles já, nossa, eles caem matando, tá bom? Tá? Então, a importância dos minerais, tá? É verdade, né, querida? Então aqui, ó, eu tô colocando nessa tabela alguns, a gente tem vários, tá? Eu coloquei, assim, os principais, vamos dizer assim. No curso a gente vai estudar todos, tá? Tá em torno de 38, 40 minerais, tá? E cada um com a sua função específica e a doença relacionada à sua ausência, tá? Então, os mais famosos, no caso, é o cálcio. A gente escuta muito falar de cálcio. Mas você não escuta, por exemplo, a pessoa falando que se você fizer, né, quem tiver mãe, ou avô, alguém, né, da faixa etária que precisa estar fazendo reposição de cálcio, é até interessante estar vendo isso, tá? O cálcio, para poder se fixar, né, na estrutura óssea e começar a refazer, dar garantia, né, de sustentação na parte óssea, ele não funciona sozinho. Então não adianta você ficar tomando cálcio o resto da sua vida sem você estar utilizando aquele que vai ajudar a fixação dele, que no caso é o fósforo. Então a gente geralmente vê que a pessoa está tomando cálcio, tempão, tá? E não dá resultado. Então, o que precisa para fixar aquele cálcio no osso seria o fósforo e a vitamina B. Né? Inclusive, a minha mãe, ela faz reposição e ela ficou um tempão tomando e eu comentei com ela, falei, mãe, explica para o seu médico se não tem alguma coisa, se não tem um outro tipo de medicamento. E ele indicou um para ela que tinha justamente essa composição, que era a associação do fósforo mais vitamina B. E o cálcio dela, na leitura, já deu diferença, tá? Então, esses principais, vamos dizer assim, minerais que existem no nosso corpo, embora eles sejam muito pequenos, a quantidade muito pouca, tá? Eu vou ter que tomar sol na laje. Vai ter que tomar sol na laje. Vai. Porque se você toma. Inclusive tem isso. Se você não tiver a vitamina associada, não adianta nada você tomar o cálcio, o fósforo e a vitamina. Só. Você precisa de um estimulante que é a luz solar. Exatamente. Deixa eu ver. Isso, ah lá, ó. Tá vendo? Isso mesmo, Renata. Tá? E assim, não adianta você tomar a vitamina e não ter o estímulo luminoso. Ela não se fixa. Pode ser na laje da Dadá. Vai ser o jeito. Vai todo mundo falar de Dadá. Tudo bem? Vocês entenderam? Vai fazer um tratamento de anemia, né? Você precisa, junto com ferro, você está associando um outro mineral, tá? Então, o ferro, ele também precisa do fósforo para fixação. Senão, ele não consegue estar fazendo a captação do oxigênio e fixando na hemoglobina, tá? Por isso que é interessante quando a gente faz uma avaliação de anamnese da pessoa, principalmente essa nossa avaliação que vocês vão estar conhecendo, que você consegue fazer, corrigir não somente o sintoma
que ela tipo, que te procurou, tá? O sintoma que, aparente, como você vai conseguir regularizar todos os outros órgãos e possíveis doenças que poderiam estar se desenvolvendo, tá? É, o que, que é uma reposição transdérmica, né? Deixa eu voltar aqui, que eu pulei e não falei para vocês o que, que é isso. Via transdérmica, tá? Então é assim. Durante o curso, inclusive, eu não sei, tem pessoas que são. Eu vou estar passando para vocês o local em São Paulo que vende, porque eles são vendidos os minerais avulsos, tá? Então ele vem já vem em formato de diluído para você poder estar usando de forma transdérmica. Então como que seria? Por que, que a gente usa de forma transdérmica? Vamos começar por aí. Para evitar que de repente as pessoas nos questionem, dizendo que a gente está receitando um remédio, a pessoa toma. Porque o ser humano é muito sugestionável, né? Então, se de repente você pediu para a pessoa, pessoal, você vai tomar 3 gotinhas desse mineral, 3 desses, 3 desses. Aí a pessoa, depois desse mineral, que ela tomou esse mineral no consultório, né? Ela foi comer uma feijoada, né? Comeu aquela feijoada pesada e chegou à noite e ela passa mal. Aí, na hora que ela for questionada, ela não vai falar que ela comeu a feijoada, que praticamente um porco inteiro foi colocado no estômago dela. Ela vai falar assim, eu não fiz nada de diferente. Exatamente, entendeu? Pois é, querida, tá? Então, pra gente estar assim, trabalhando com os florais, né, a gente manda já pra farmácia de manipulação, nem faz mais, né? Porque antes a gente mesmo fazia manipulação, né? Então, a outra com fome, né? Então, o que que a gente fez? Achou mais interessante estar passando por uma farmácia de manipulação, porque aí qualquer coisa não é culpa da gente. Então, as pessoas, elas nunca vão falar que a culpa foi de um outro fator, elas sempre vão associar com a última coisa, que é quem? Eu tomei umas gotinhas lá na terapeuta. Pronto, manda matar, tá? Então, o que que foi feito? A gente faz através de via transdérmica, tá? Então, você pode estar fazendo... Opa! Você pode estar fazendo hoje de 2 formas. Ou você utiliza um aparelhinho chamado ionizador, que é assim, ele vai ser mais rápido a absorção. Ou então você pinga mesmo na pele e vai fazendo a fricção até a pele praticamente absorver tudo aquilo. A gente vai explicar direitinho a técnica, tá? Então isso evita que a pessoa faça associação do que a gente está oferecendo para ela e o desconforto que ela possa ter mais para frente, tá bom? A gente também trabalha com ele na forma de gel. Geralmente ele entra como manutenção, tá? Isso no curso eu explico direitinho para vocês como que faz. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Dá, dá sim, com certeza. Olha, a vantagem, né? É até interessante ter colocado isso, Dada. Porque assim, quando você faz a reposição do mineral através do processo de engenharia, ele vai passar por toda o fracionamento, vai passar pelo suco gástrico, vai perder um pouco, vai entrar no intestino, vai perder um pouco, até ele entrar na corrente sanguínea, ele já perdeu assim praticamente 70% do volume. Agora você imagina uma coisa que é quase nada, né? Passar por tudo isso acaba virando nada. Tá? Então, quando você faz por via transdérmica, qual é a vantagem? Ela entra direto na corrente sanguínea. Tá? Então, ela não sofre a difração de nenhum processo digestivo. E ela é mais efetiva. É interessante assim, que você está fazendo uso dos óleos, não é uma coisa que você vai esperar um mês para ver resultado. A pessoa, né, porque a gente faz um retorno semanal para poder estar avaliando, acompanhando os resultados, geralmente, principalmente aquelas de fundo, a gente fala que são sintomas de fundo, né, que de repente é o que, né, ou aquele de superfície, a pessoa geralmente ela já vem narrando que aquilo melhorou. Então, aí aqui está, tá?
Como esse material é difícil você encontrar de forma idônea, então o que eu vou estar fazendo para vocês? No primeiro momento, eu achava legal vocês estarem pesquisando em farmácia de manipulação. Se de repente, né, porque tem algumas farmácias que elas são idôneas, porque, por exemplo, né, a Ilane está no Rio Grande do Sul. Então, tem algumas, tenho certeza que tem farmácias de manipulação de que ela pode confiar. Se de repente a pessoa tiver com dificuldade, o que a gente faz? Eu passo o endereço praticamente a primeira que tem inclusive patente da ISO 9000, aquelas coisas, e tem autorização da Anvisa para estar comercializando. Porque o problema é esse, né? Uma coisa que você não consegue ver, aí o outro fala que está lá dentro, você fala, então se você diz eu acredito, e no fim não tem nada. E essa empresa, ela tem inclusive a alvará da Anvisa. E ela envia para qualquer lugar do Brasil. A vantagem é que você vai ter, se de repente acontecer de ter uma fiscalização, alguma coisa, você tem um produto com registro de Anvisa, tá? Que a Anvisa, ela tá pegando pesado, tá bom? Dadá já vai fazer curso, Dadá? É, que bonitinha. No dia do curso você vai trazer feijoada pra nós, que você ficou falando que era uma delícia. Tá, gente, eu já tava trazendo feijoada pra nós. Como a gente vai comer, que eu não sei. Tudo bem? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Elaine, tudo bem? Tá entendendo? Vocês estão muito quietos, gente. Eu vou ter que cutucar. Não tem uma coisa pra cutucar aqui. Entenderam tudo? Então vamos lá. Tá? Então, assim, as pessoas, né, de acordo com o Menetrier, nós nascemos com um X de potencialidade para desenvolver certas patologias, tá? Ah, tá bom, então eles estão quietinhos, né? Ah, tá. Então tá bom, tá todo mundo quietinho, já entendi por quê, tá? Então, assim, Menetrier, ele observou que as pessoas, né, nós, traz uma carga energética que seria como se fosse aquela predisposição genética, vamos colocar assim, para estar desenvolvendo determinadas doenças. Então, assim, essas doenças, elas podem acabar se manifestando dependendo da exposição que a pessoa tiver para que ela se manifeste. Então, o que costuma fazer com que o nosso organismo comece a trabalhar de forma diferente? Poluição, ambientes com estresse, toxinas, agrotóxicos, tá? Então, assim, se você já tem uma predisposição a estar desenvolvendo uma determinada doença, um X de sintomatologias, o que acontece? Quanto mais agressão você tiver, maior a possibilidade dela se manifestar. Então, ele dividiu as pessoas, tá? Em diáteses, tá? Então, diátese seria, a palavra em si significa assim, campo de manifestação das doenças. Então, todos nós temos um campo de possível manifestação da doença e esse campo, ele foi classificando por números, tá? Então, ele classificou como diátese 1 até diátese 5. E cada uma tem uma característica específica. Como é que a gente descobre essas diáteses, né? Quando a gente está fazendo a nossa ficha de anamnese. Então, é que eu não tive curiosidade de ter colocado aqui para vocês verem. Então, a gente tem uma ficha, tá? Uma específica para diátese, a gente diz, e uma outra ficha que é a complementar, que seria de anamnese da patologia. Então, em uma, ela vai perguntar comportamentos, e na outra, ela vai perguntar doenças especificamente. Então, a gente faz a leitura, depois que a pessoa fez toda a apresentação, sintomatologia, o que ela tinha, a gente faz uma leitura, tem um cálculo, né, que a gente coloca para descobrir qual é a diátese que a pessoa pertence. Então, cada diátese tem um X de minerais que vai fazer com que ela normalize a diátese,
tá? Então, por exemplo, quando a gente nasce, ninguém nasce nervoso. A gente nasce um pouco nervoso, assim, porque o médico já vem dar um tapa na bunda, então a gente não fica lá muito feliz, tá? Mas tirando isso, né? Geralmente a criança, ela tem um comportamento ele meio que sadio, tá? Então, vamos dizer que aquela que você nasceu, que seria essa diátese de origem, ela pode ser 1 ou 2, tá? Então, assim, ó, é assunto, né? Mas fica tranquilinho, ó. Então, assim, quando a pessoa ela nasceu com características de diátese 1, ela apresenta um X de comportamento, tá? Então, a gente diz que a diátese 1 é alérgico. Esse alérgico... Então, você teve a rinite alérgica e asma, porque provavelmente o ambiente que você cresceu quando você era bebê, ou mesmo até a fase, tipo, adolescente, provavelmente você sentia que era um ambiente um pouco hostil. Acho que tinha um pouquinho de animosidade, né, entre os pais, alguma coisa assim. Que asma e rinite é dificuldade de é dificuldade de assimilação, a pessoa se sente ameaçada, tá? Por isso que geralmente as crianças, elas têm rinite e têm asma, tá? Depois a gente conversa, viu? Viu? Também um dia eu te conto isso aí também. Então, assim, gente, né? Eu sou bruxa, mas aí isso aqui não é de bruxaria, não. É metafísica da saúde. Um dia eu monto um curso de metafísica da saúde, tá? Então, assim, a pessoa de diátese 1 são aquelas pessoas dinâmicas, quando ela tá bem, tá? Tá em equilíbrio. São pessoas dinâmicas, empreendedoras, têm confiança em si própria, impulsiva, faz as coisas assim, primeiro faz, depois pensa. São emotivas, têm espírito aberto, são otimistas, né? Os sintomas característicos da diátese 1, ou seja, quando aparece a pessoa para você, que ela já começa a entrar em descompensação. Ah, legal, Renata, pode deixar. Eu vou ver direitinho isso, vou conversar com a Lucila, porque o que eu estou montando agora, tá? Já vou fofocar para vocês, é musicoterapia, que vai ser show. E aí eu vou ver essa de metafísica da saúde, aí eu te aviso, tá? Então, assim, quando a pessoa ela chega pra gente, ela vai chegar com alguma dessas queixas. Tá, legal. Tá? Então ela vai chegar para você reclamando de alergias aí, a Dadá, tá? Que ela tem enxaquecas periódicas, ou seja, de vez em quando ela tem enxaqueca, dores diversas, perturbação, e a coisa vai aumentando, tá? Aí ela tem, daqui a pouco ela tem perturbação cardíaca, ou seja, tem arritmia, né? Ou taquicardia. Depois ela tem problema gastrointestinal, então geralmente ela já vem reclamando que ela está com prisão de ventre, ou então que de vez em quando ela sente cólica intestinal, processo inflamatório, tá? Então tudo isso daí são características da diátese 1. Você não vai precisar estar decorando, ai meu Deus, deixa eu ver, ai, problema cardíaco, intestino, dores diversas, ai, isso é diátese 1. Não é isso, a gente tem um questionário que vai responder isso para você. Tá? É para você ficar conhecendo quem é aquele cliente, tá bom? Então, olha, eles têm até uma sugestão aqui. Então, a correção dessa diátese, né? Ela é obtida através de tratamento com manganês e silício, complementando com enxofre e iodo, tá? Porque o enxofre e o iodo, eles se trabalham juntos. Aí no curso você vai entender como complementa o outro, tá? Entendeu o que era diátese um pouquinho, todo mundo que está aqui? Entendeu? Então, ótimo, tá? Então, vamos lá, né? Legal, tá? A diátese 2, tá? Ela já tem características de personalidade praticamente invertida, tá? Então, a pessoa é aquela pessoa calma, ponderada, metódica, aquela pessoa que ela entra, dá aquele espacinho, não maníaco, depressivo, que fica ali, né? Guardando, não tem que pular 7 vezes, não. Aquela pessoa que ela não gosta que atrapalhe a rotina dela. Então, você está acostumado que ela, de manhã, ela levanta, escova os dentes, liga a TV,
ou ler o jornal, entendeu? Todos os dias ela faz isso. Ela não gosta que interrompa a rotina dela, tá? Como algo crônico. Então, quando a pessoa se excede, aquela pessoa, por exemplo, que ela tem que contar até 5 sempre, quando ela entra no metrô, entendeu? Aí já é maníaco depressivo. A gente também trabalha com a ortomolecular, tá? A ortomolecular, ela dá resposta para todos os tipos de patologia, pode ser tanto psíquicas quanto físicas. E ela dá uma resposta muito boa. Eu tive até interessante, falando aqui essa parte de cefaleia, eu tive uma cliente que ela já fazia assim quase 3 anos que ela tinha crises violentíssimas de enxaqueca. E numa dessas crises ela me procurou porque ela já fazia acompanhamento de florais e algumas outras coisas eu já atendia. E teve a última crise que ela teve, ela ficou internada 3 dias. E nós entramos com um tratamento para diátese 3 e acrescentou além, né, dos minerais que já são específicos da própria diátese, que é manganês e tal. A gente acrescentou um outro chamado lítio. Você já deve ter ouvido falar no lítio. Quando a pessoa ela tem problema grave de depressão, o médico ele indica. Só que o lítio que eles utilizam, né, nos centros psiquiátricos, isso, ele tem uma toxicidade tão grande que a pessoa ela tem que fazer toda semana exame de sangue para saber se não está interferindo, principalmente na parte de coagulação, de formação de glóbulos brancos, esse tipo de coisa. E as funções do fígado, por conta disso, ele tem uma sobrecarga tóxica muito grande. Então, o lítio que a gente usa na ortomolecular, tá? Ele não precisa ser numa quantidade absurda para surtir efeito, porque um dos problemas, né, das reações é justamente pela quantidade grande, porque até passar. Então, porque todos os minerais vêm da terra, né, Renata? Tá? Então, todos os alimentos que têm raízes, principalmente, eles vão ter sempre todos os minerais. Então, ele vai ajudar sim, tá? Que ele tem uma quantidade. O nosso tem, vamos dizer que o nosso tem um pouco mais, porque ele não vai se perder no processo de digestão, tá? Então, o que acontece? Nesse tratamento que nós fizemos, né? Além dela estar fazendo a transdérmica, ela levou um gel de sustentação, que a gente fala, para ela poder estar mantendo o tratamento. E ela respondeu tão bem, ela não teve mais crises, já faz uns 3 anos, ela não teve mais queixa de crise. Ela tem enxaqueca, mas era aquela coisa bem básica. Mas como eram aquelas crises, ela não teve mais. E foi interessante porque o neurologista dela perguntou onde é que eu comprava aquele lítio que ele queria saber. Eu respondi para ela, fala para ele fazer um curso de ortomolecular que eu conto. Atualizar? Ah, você não está conseguindo ver a página da ISO? Então, peraí. E agora? Tá. Então, só para vocês verem que a coisa não tem nada de demorado. E você consegue estar trabalhando todas as patologias, tá? Então, assim, os sintomas da pessoa, né, que tem esse comportamento. Vocês estão ouvindo meu gatinho? Não, né? Você acha, menina? Não dá pra ter fogo, né? Eu não posso jogar o sapato nela porque vocês vão. Não, coisa linda, tô ocupada. Eu joguei chinelo nela, tá, gente? Desculpa aí. É porque ela não me viu o dia todo. Aí ela tá ali fazendo gracinha, meau, meau, pois é, tá? Então, assim, a pessoa, ela, né, desse tipo de diátese 2, né, que é hipostênico, ela costuma apresentar perturbações respiratórias, né? Isso assim, se ela tiver essas características anteriores, tá? Então, ela pode ter perturbações respiratórias, afecções frequentes, aquela pessoa que vira e mexe, ela tá com alguma coisa inflamada, tá? Alergias assim,
qualquer desenvolve alergia a todo momento. Então, por exemplo, principalmente alergia de pele. Ela não está tanto associada com alergias respiratórias, ela tem muita alergia de pele. Pessoas hipostênicas, elas têm uma personalidade que tudo é a flor da pele. Tá? Então a manifestação delas vai ser sempre assim, aquela coisa flor da pele. Ai, gente, minha gata quer assistir a aula, não posso fazer nada, só sair correndo atrás dela, tá? Então vamos lá. Cefaleias, obesidade, diabetes, insuficiência funcional da tireoide. Então, essas pessoas. Pois é, vocês viram, eu quero chorar. Né? Pois é, toda bruxa tem um gatinho. Porque senão não é bruxa, né? Tá? Então, assim, diabetes, essa insuficiência funcional da tireoide, são aquelas, tanto puxa para hipo como para hiper, tá? Hipertireoidismo, tanto uma quanto a outra ele pode estar apresentando. Por isso que ele acaba tendo essa dificuldade, né, de eliminação de peso, geralmente hipo, tá? Então, a correção dessa diátese, né, que eu escrevi diálise, mas não é diátese, é obtida com tratamentos com manganês e cobre, tá? Todos eles de forma transdérmica, tá bom? Tá? Então, a diátese 3, né? A diátese 3 é interessante, porque assim, a pessoa, tanto a 3 como a 4, é a continuação da 1 e da 2, que a pessoa não trata e aquilo vai intensificando os sintomas, tá? Então, a diátese 3, ela é a intensificação dos sintomas da diátese 1. Geralmente, quando a pessoa vem nos procurar, tá? Ela vai dar diátese 3. Você conhece esse cara, meu? Sério? Que legal. E vai pedir direitos autorais, né? Não vou deixar. Tá? Então, o que que acontece? A pessoa, primeiro ela começa lá uma pessoa super bem-humorada, sempre alta astral. Aí ela começa, né, sofrer um monte de agressão do meio ambiente, lá. Aí ela começa a ter aqueles sintomas basiquinhos, né, que a gente colocou na primeira vez, uma dorzinha de cabeça, né, uma dorzinha aqui e acolá, e ela não trata. E continua se expondo àquele ambiente aquelas formas de agressão. Então, aquela agressão, ela vai aumentando a resposta. E, geralmente, quando a pessoa chega, né, por volta dos 50 anos, tá, ela tem realmente essas características. Então, ela não tem paciência, facilmente deprimida, ou seja, aquela pessoa que antes ela era super otimista, mas por conta da agressão e vários outros fatores, né, conseguiu tirar totalmente aquele otimismo dela, tá? Então, ela já fica deprimida até por conta das frustrações, né? O espírito criador sumiu, né? Ah, não é deprimida essa pessoa? Que bom. Graças a Deus, né? Só que a carinha não tem problema, tá? Então, a tendência é esgotamento por hiperatividade nervosa. Então, lembra no começo, na diátese 1, ela era super assim, ó, agitada? Ela tanto agitou que ela acabou consumindo e não repondo a energia dela. Isso é nessa situação, tá, gente? Tá? E acabou acontecendo o quê? Esgotou. Não tem mais. Agora tá no fim, não tem como. Tá? Por conta desse desperdício de energia, ela acaba apresentando envelhecimento prematuro. É aquela pessoa que você olha e aí você pergunta a idade dela, quantos anos você tem? Você calcula, 60, vou acertar. Ela fala 30. Ai, que horror, né? Então, ela vai falar 50, tá? 30 é ser muito cruel já. Já tô judiando demais, coitadinho. Tá bom? Tá? Mas é basicamente isso, entendeu? Então, aquelas pessoas que ela acaba tendo perturbação do sono, não dorme, não consegue dormir, ela não relaxa, tá? Tendência à obesidade, sintomas de perturbação circulatória, distonia, neurovegetativas, ou seja, ela começa a ter tendência a desenvolver problema não só de varizes, né? Vou fazer 60 esse ano, mas eu tenho certeza, Dada, que todo mundo olha para você e diz que você tem 25. Não é assim? Tenho certeza. Com essa energia que você já demonstra, com certeza o pessoal fica pasmo quando você fala que vai fazer. Deixa eles pensar, é bom assim, tá? Então, problemas digestivos, aquela pessoa começa a ter úlcera, gastrite, úlcera, dores intensas,
tá? Tudo isso já é característica da diátese 3, que é uma complicação da diátese 1. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai ver tudo isso em detalhes, tá? Hoje é assim, só para as pessoas terem uma ideia geral, tá bom? Então vamos para a diátese 5. E as coisas vão, aqui a coisa, eu falo que degringolou de vez, tá? Então a pessoa simplesmente ela não fez correção nada, ela chega, é aquela pessoa que chega pra gente e já passou em todo lugar, né? Porque terapeuta holístico eles confundem com milagreiro, não sei, né? Então geralmente a pessoa quando ela vem nos procurar, ela já passou por tudo, já passou pelos médicos tradicionais, ela já passou por um monte de técnicas alternativas, ela já tentou de tudo, tá assim no fim e quer que a gente resolva isso agora, para ontem, né? Então, falta de autodefesa psíquica são aquelas pessoas que elas têm um processo obsessivo intenso, tá? Porque, gente, nós somos terapeutas holísticos, então esse tipo de coisa pra gente não é nenhuma novidade. Então, aquela pessoa que você percebe que ela é perturbada, né? Ah, que legal, tá? Que bom, Dada. Diminuição da vitalidade, ela não tem vontade de fazer nada, aquela pessoa que ela não tem vontade de sair da cama. Vocês entendem quando eu falo que quando ela vem nos procurar, porque realmente elas já estão assim meio... E algumas estão com um pezinho lá, tá? Nessa falta de autodefesa psíquica, às vezes elas já tiveram processos de síndrome de pânico, por exemplo. A síndrome de pânico já é uma característica disso, tá? Lassidão, o que é lassidão? Elas têm facilidade de qualquer... a parte de tendões, essa parte do corpo, né, ela já tem essa coisa como se tivesse facilidade de romper as coisas. Aquela pessoa que toda hora ela torce o pé, sabe? Vai ver, ai, tal tendão, ai, foi tal coisa. Bom, manifestações depressivas, que é o que a gente comentou, né? Síndrome do pânico. Indecisão e pesadelos. Por que ela tem pesadelos? Porque ela está sob forte processo obsessivo, porque o corpo dela não consegue defendê-la, tá? Então, distúrbios sanguíneos, como anemia, olha, pensa, olha sua vida indo todinha embora, né? Tendência ao emagrecimento intenso, então, né, é aquela coisa, a pessoa perde 10 quilos num prazo muito pequeno, sem ter feito dieta, tá? Então, é porque ela perde realmente muita massa muscular, você percebe nitidamente que ela não está bem. Ela come e não adianta, tá? Reumatismos muito fortes. Ah, então mais um cafezinho. Ai, tem que comprar presente da mamãe, é verdade. Então, essa aula aqui, até nisso eu fui cruel, mas eu juro que eu já tô... É lógico. Perfeito, tá? Então, um ótimo domingo pra você. Tá? Mas eu já vou liberar vocês. Eu não vou ficar segurando vocês aqui muito, não. Porque se não comprar o presente da mãe, ai, 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 hein? A gente vai apanhar, porque mãe pode bater na gente, a gente não pode nem reagir. Tá? Então, vamos lá. Reumatismo muito forte, no caso, as pessoas já não têm artrite, mas elas já têm artrose, é destruição mesmo de cartilagem, tá? Bico de papagaio, esse tipo de coisa. Tá, eu vou te falar depois, tá? Aí você aguenta aí, deixa o povo ir pro shopping comprar o presente da mãe, aí a gente fica conversando, eu te passo, tá? Tuberculose, sabe que as pessoas começam a ter pneumonia, fica internada e aquele quadro acaba evoluindo para complicações mais graves e acaba tendo até tuberculose mesmo sendo vacinada? Por quê? Porque ela teve uma diminuição da parte imunológica. Tá? Então, os leucócitos, né, as células T, já não estão respondendo como deveria, tá? E processo de câncer, tá? Então, às vezes, você pode perceber que geralmente nessa idade, a pessoa começa a ter um monte de coisa que acaba aparecendo, inclusive o câncer. Então, quando a pessoa chega pra gente, porque ela tá com processo cancerígeno, você já de cara já sabe que é diátese 4, tá? Então, a correlação dessa diátese, ela é feita através do processo de anamnese, tá? Então, vamos pro 5. O 5, na realidade, né? Lembra que eu falei que as diáteses,
Elas migram. Do 1 a pessoa não cuida, cai no 3. O 2 a pessoa não cuida, cai no 4, tá? Mas ainda assim, elas ainda têm um vigor da diátese de origem. A diátese 5 é tipo fim da picada. Quando chega assim pra gente, às vezes nem chega, tá? É aquela pessoa que ela já tá, o câncer já tomou o corpo todo, no processo de obsessão já tirou ela totalmente do sério, ela já tá com problemas graves psiquiátricos, tá? Então, Anjinho, pois é, tá? A ideia é essa, a gente tem que ter isso. A de lombar também, Renata, agora que eu vi. Tá, querida, eu vou tentar, tá? Vou tentar ajudar vocês. Então, assim, ó, a diátese 5, ela é uma síndrome, tá? A gente fala que é síndrome da desadaptação. Então, não é, tá bom, querida, tá? Não é uma diátese propriamente dita, né? Na verdade, ela seria uma piora das diáteses anteriores, ou seja, você continuou indo daquela maresia, simplesmente chegou no fundo do poço, tá? Então, caracteriza-se por uma baixa energia e resistência imunológica. Seria basicamente a doença instalada. Então, para você ver que mesmo nessa situação, a gente ainda consegue dar um suporte. É lógico que quando a pessoa deixa chegar até esse nível, vai ficar muito difícil para a gente reverter esse quadro, tá? Então, é uma daquelas situações de que realmente, além da ferramenta, né, dessa ferramenta, a pessoa tem que estar muito disposta a se curar. Porque o processo de cura começa no próprio doente, né? Isso tem que ficar muito claro para a gente. Qualquer terapia, seja ela holística ou seja ela tradicional, ela sempre precisa que a pessoa esteja disposta a estar melhorando. E nessa situação é ainda mais difícil. Por quê? Porque ela já perdeu todo o ânimo pela vida. É nessa hora que realmente a gente precisa, assim, confiar muito no universo, né? Colocar nossas cartas em Deus e falar, olha, me diz até onde eu posso ir, né? Porque tem coisas que realmente a gente não tem mais, tá? Para não criar aquela sensação de impotência, né? E começar a desacreditar das terapias, esse tipo de coisa. Tem que ver que a pessoa ela esperou chegar até esse ponto para estar resolvendo fazer a mudança. Então ela tem que mudar, inclusive, o perfil psicológico dela. Porque nós, quanto terapeuta holístico, sabemos que todas as doenças elas acabam somatizando porque a gente permite que isso aconteça ou fez jus. Isso não significa que você não tenha direito a ser socorrido, tá? Mas nós temos limitações e geralmente quando a pessoa chega nesse ponto fica realmente muito complicado se reverter o quadro, tá? Então, assim, pra gente estar fechando, tá? Eu gosto de colocar essa imagem, eu acho que ela é completa, tá? Por quê? Porque é o ser humano como um todo. Então, nós não somos só minerais, não só vitaminas, nós somos seres energéticos, né? Nós somos seres emocionais. E todas as ferramentas que nós utilizamos na forma holística é mais com intenção não de, efetivamente, vamos dizer assim, da cura, mas é uma oportunidade de transformação daquele ser humano, vamos colocar assim. Então, quando aquele cliente chega pra gente, você não vai chegar lá e falar, pingar as gotinhas ali, ionizar, tchau, vamos embora. Não, tá? A gente vai fazer com que essa pessoa tome um pouco mais de consciência da sua forma enquanto ser material. Que aquela doença, né, aquela manifestação daquela emoção, ela tem um objetivo e não é de judiar de ninguém. Nosso nervo ciático, né, né, nossa lombar, né, Renata? Ela aquela dor, ela tem um objetivo maior, que é estar chamando a atenção de você por alguma coisa. Então, enquanto terapeuta holístico, a gente vai. Ela voltou, gente. Voltou para dizer tchau, tá? Então, enquanto terapeuta holístico, a gente tem que ter essa consciência. Nós não podemos fazer mais do que aquilo que a própria pessoa faz jus e merece. Então, se ela
pode ser curada, tá? Com certeza, não somente com essa terapia, mas com outra, inclusive a tradicional, ela vai melhorar. Se isso não for possível, que pelo menos a gente consiga fazer com que ela tenha uma consciência maior do ser divino que ela é dentro dessa nossa realidade, tá? Então, assim, não vão fazer milagre, deixa isso muito claro para a cliente. A gente não vai chegar e falar para ela, ai, não sei nem porque você está vindo aqui, você já está na diálise 5, você está morta. Próximo. A gente vai fazer uma coisa dessa com ela. Mas deixar ela muito ciente, porque de repente, ai, não vou nem perder meu tempo com você. Tá ocupando espaço de quem vai viver. Você tá morrendo já, tá? Mas muito pelo contrário, entendeu? É da gente reconhecer a necessidade que aquela pessoa tem, até aprender, né? Porque eu falo que enquanto terapeuta a gente mais aprende do que ensina, porque você consegue vivenciar, conhecer várias coisas sem precisar vivenciar aquele momento, conhecendo as pessoas que te procuram, tá? Isso dá muito. Ah, querida, vai comprar o presente da mãe. Corre, tá bom? Isso, né? Aí a pessoa fica, né? Tem toda a eternidade para nos curarmos, né? Mas a eternidade demora para passar, tá? E da gente ter essa consciência de estar trazendo a pessoa para esse momento presente e ela encontrar as respostas e o caminho que ela realmente teria que estar seguindo nesse aprendizado que ela tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ai, que metida essa Zenilde, vai pro salão. Tá bom. Vai melhorar aquilo que Deus já fez de bom. Tá? Tudo bem, então? Alguma pergunta? Tá? Então, assim, se, Elaine, eu vou precisar que você me faça um favor. Você fez uma pré-matrícula e o pessoal que tem interesse, eu queria que você fizesse uma gentileza, tá? Passa para a Lucila quais os horários que vocês achariam interessante estar tendo a aula. Porque a gente pode estar até fazendo durante a semana, pode fazer no sábado mais cedo, ou no domingo na parte da manhã, porque aí a gente casa os horários, tá? Porque realmente sábado à tarde é cruel, tá bom? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, se de repente falar, não sei, queria saber mais alguma coisa do curso, ou alguma coisa assim, tá? Tem o meu e-mail, pode deixar um recado lá no site, eu vou colocar